Olá, meu amigo e amiga. Estou de volta para bater um papo aqui com você neste dia de Copa do Mundo, em que o Brasil venceu o Japão depois de um jogo muito dramático, porque antes do jogo, durante e agora, eu fiquei recebendo uma série de mensagens, daí eu falei, puxa vida, vou ter que conversar com meus amigos e minhas amigas, porque as coisas do mundo paralelo continuam incandescentes. Existe também uma Copa do Mundo infernal que está sendo disputada nesse campo da extrema-direita. Coisas aconteceram também que estão tirando o sono de muitas pessoas desse campo em função de pesquisas que saíram hoje, que deram um resultado meio parecido com outras pesquisas, mas quando você coloca uma lupa sobre um extrato específico das pessoas que estão respondendo às questões relacionadas a pesquisas eleitorais, essa gente da extrema-direita tem muito do que se preocupar. Bom, vou conversar com vocês aqui, vou falar das atualizações do que aconteceu hoje, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você, que está chegando agora ao nosso portal e que saiu agora dos noticiários de Copa do Mundo, para que você, em primeiro lugar, se inscreva aqui conosco e venha conhecer o nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário. Enfim, interaja com as pessoas que estão sempre aqui no nosso portal, que é muito bacana. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E sempre leia o primeiro comentário quando você for postar o seu comentário, porque ali eu sempre coloco links muito importantes de coisas que eu falo aqui, do nosso clube de membros, do nosso canal de cortes, e de um abaixo-assinado muito importante para você que quer ver o parlamento brasileiro chegar com pessoas diferentes, pessoas combativas, porque nós vamos precisar de muita gente ali para ajudar a enfrentar o que vai acontecer no nosso país a partir desse processo eleitoral. Como eu disse a você, você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, não tinha como eu fugir de Copa do Mundo, né? Hoje era um dia assim que eu falei, puxa vida, o Brasil está parado, não acontece absolutamente nada. E, particularmente, a minha casa foi invadida por um turbilhão de jovens, amigos dos meus filhos, né? E ficou muito bacana a minha casa, todo mundo de verde e amarelo. E é muito legal ver a juventude toda feliz, vibrando. Foi uma coisa muito legal, tá? Eu que tenho, assim, um olhar mais sereno. E estava vendo essa partida entre Brasil e Japão com olhares diferentes, né? Porque a gente tem sempre aquela tendência de quando a gente sabe que o nosso time é mais capaz, tem mais tradição, é mais forte, é mais qualificado, de achar que o outro time é um time mais fraco, mais modesto. A gente fica com pena, né? De um certo modo. Pelo menos é assim. A gente, quando está assistindo Copa do Mundo, você vê uma nação muito forte contra uma nação que não tem tradição, a gente sempre tende a torcer por aqueles que querem cruzar essa fronteira, querem vencer pelo menos uma vez, querem agradar e alegrar o seu povo, né? Isso já aconteceu com a gente lá atrás, né? Com o povo brasileiro, em muitas situações. E hoje nós somos referências no futebol, embora estejamos aí a 5 Copas do Mundo sem beliscar uma taça, né? Então não tive como fugir dessas questões. Mas durante o jogo, antes e depois, eu fiquei recebendo uma série de comunicações muito interessantes, aí eu vim aqui para falar sobre elas com vocês aqui no nosso portal, tá? Em primeiro lugar, essa coisa patife, né? Eu até vi um videozinho do Flávio Ladrão, segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ele fazendo galhofa, porque o Brasil, nesse jogo, o jogador número 13, né? O Danilo, se não me falha aqui, ele cometeu uma falha e ele usa a camisa número 13. E aí eles colocaram 13 da esquerda sempre dá errado, errou na saída de bola. O Flávio Bolsonaro ficou compartilhando isso, né? Ele falou sobre isso. E quem fez o gol da vitória e decidiu o mais importante era o camisa 22 da direita, que fez a diferença. Gente, é muita infantilidade, né? O que a gente poderia dizer para esses trouxas? Só enquanto o 13 estava lá fazendo uma jogada e o 22 estava fazendo outra, o chefe da Orcrim está preso. O chefe da Orcrim está encalacrado, tomou 27 anos e 3 meses de cadeia. O inelegível está comemorando o gol, soluçando, um soluço atrás do outro. Então, está comemorando o quê? A mulher do inelegível está criando problema com o criminoso, com o operador do esquema financeiro do clã Bolsonaro. Vocês estão comemorando o quê? Uma família toda destroçada. Vocês têm alguma coisa para rir? E o Flávio Bolsonaro postando esse tipo de coisa é uma coisa que chega a ser patética, porque ele vai terminar na cadeia também, porque a capivara dele é muito grande. Ele já foi acusado como sendo um ladrão pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e agora estamos vendo que ele é um tomador de dinheiro de gangster. Então, é sempre coisas para desviar a atenção, né? E aí tem essa história aqui, muito interessante, que saiu nessa segunda-feira.
Flávio despenca entre eleitores 60 a mais e Lula abre 29 pontos de vantagem, aponta a pesquisa BTG Nexus. Lula tem 62% das intenções de votos entre eleitores com mais de 60 anos, ante 33% de Flávio. A gente sabe o que significa? São quase 25% da população brasileira que está nessa faixa etária. Pessoas são mais maduras, mais experientes, e quando essas pessoas enxergam que um candidato é estelionatário, um candidato não, uma pessoa, é estelionatária, é mentirosa, é dissimulada, é criminosa, é uma pessoa ladra, ou um ladrão, né, no caso dele, essas pessoas não voltam atrás, não. E mais do que isso, essas pessoas têm um poder de convencimento, quando elas conversam com outras pessoas, que é muito mais sólido do que o poder de convencimento de um jovem, que às vezes está falando sem muito conhecimento, sem muita experiência. Então, isso pode ser um sintoma muito importante nesse processo eleitoral. Pessoas nessa faixa etária são pessoas mais difíceis de serem enganadas, né? Porque tem estrada na vida, né? Então, esse aí é um indicador muito interessante que tende a se ampliar, né? Mais pessoas nessa faixa etária terem essa percepção desse vigarista. E aí, olha só o que aconteceu. Copa do Mundo acontecendo por um lado, mas no inferno estava acontecendo a Copa do Mundo também, porque a extrema-direita está se digladiando. A Damares, que se alia sempre a Michele, as duas sempre andaram muito juntas, né? Ela saiu em defesa da Michele e até colocou em dúvida se ela iria no encontro promovido pelo Flávio Rachadinho, o Flávio Ladrão, segundo o Ministério Público, né? Encontro de mulheres. Aí ela foi atacada pelo Paulo Figueiredo. Aí começaram a sair uma briga gigantesca um com o outro. Ela disse coisas do tipo: eu não sou uma pessoa que fica me escondendo atrás de um computador, né? E aí ele partiu para cima dela, dizendo: olha, eu não te conheço também, você tem propostas feministas e tal. Ficou um negócio, um atacando o outro ali. Ela dizendo: olha, venha conhecer meu gabinete em Brasília para você me conhecer pessoalmente. Ele disse: olha, eu não posso ir porque meu passaporte está preso graças a coisas que estão acontecendo. Tipo assim, colocando a culpa em pessoas como a Damares. E aí ficaram trocando essas farpas. Mas aí, um desses personagens, que é escalado pela extrema-direita, o senhor Oswaldo Eustáquio, mandou essa aqui também, que foi para vocês verem como é que a briga está na esgotosfera. Eustáquio expõe que Damares é amante de pastor e leva a guerra entre Flávio, Michele e Bolsonaro ao esgoto. Pré-candidato a deputado pelo PL do Paraná, blogueiro Oswaldo Eustáquio, que está foragido na Espanha, tomou as dores de Paulo Figueiredo, escalado por Eduardo Bolsonaro para atacar Damares, e fez acusações sérias contra a senadora. Uma das acusações sérias, né, é chamá-la de feminista. Isso aí, para eles, é um negócio pavoroso, né? Essa gente que tem essa visão tão distorcida do mundo. Mas eu destaco para vocês esse trecho da matéria. Foragido na Espanha, Oswaldo Eustáquio tomou as dores de Eduardo e Figueiredo e levou a briga ao esgoto, acusando Damares de ser amante de um pastor e feminista. Abre aspas para ele. Damares, isso é mentira. Na verdade, você é amante de um pastor casado do Recanto das Emas, em Brasília, e uma das maiores feministas do Brasil, escreveu. Em seguida, ele desafiou a senadora para uma live e expôs suspeitas que pairam sobre o advogado e assessor jurídico da senadora, Marcos Vinícius Pereira de Carvalho, de roubar cheques de dízimos da Igreja Batista Filadélfia, localizada na região do Guará, no Distrito Federal. Topa uma live comigo? Seu funcionário Marco Carvalho roubava o gasofilácio da Igreja Batista Filadélfia no Guará, em Eustáquio. Olha, eles se conhecem, né? Então, olha, enfim. E aí, gente, vejam o nível da coisa, né? Enquanto isso, o presidente Lula assistiu o jogo da Copa lá com a família, enfim, certamente vai fazer publicações, porque o jogo acabou agora mesmo, né? Mas aí eu vi a tal publicação do Flávio Criminoso. E aí ele está na Argentina, onde ele assiste o jogo com os argentinos, e fez publicação cheia de gracinhas lá. Milei posta foto com Flávio Bolsonaro, vem aí maré azul para o Brasil. O Milei torcendo para que o Flávio Bolsonaro vença as eleições. Eu quero saber se o Flávio vai manter essa fotografia durante mais um tempo, porque a quadrilha do Milei está começando a sofrer rachaduras também. O chefe de gabinete dele largou o governo porque foi apanhado com $500 mil. $500 mil que ele não tinha declarado em lugar nenhum, e ele disse que ganhou com criptomoedas. É uma gente muito talentosa, né? Muito pilantra. Como ele está entregando a Argentina para grandes grupos,
os grandes veículos de comunicação na Argentina ainda protegem esse psicopata, esse criminoso. E muitas redes de extrema-direita na internet também dão sustentação à figura, acreditando que ele é um antissistema, aquela patifaria toda que vocês escutam aqui no Brasil também. Então ele está dizendo que a maré azul vai chegar para o Brasil. A gente destaca isso aqui. Flávio Bolsonaro repostou a foto com agradecimentos. Obrigado por todo o carinho e consideração, Javier Milei. Você é um exemplo para o mundo. Que a maré azul liberte todas as Américas, escreveu. O parlamentar é pré-candidato nas eleições de outubro e viajou à Argentina para participar do Latin American Chairman's Conference, evento da comunidade judaica. Foi lá prestar vassalagem à comunidade de ultradireita, os sionistas da Argentina, né? E aí vem indo mais coisas aqui. Aí depois ele disse o seguinte, em dado momento: nós brasileiros olhamos para esse mapa hoje com um pouco de inveja, porque enquanto nossos vizinhos, um a um, escolhem a liberdade e a ordem, o Brasil ainda está preso ao passado. Somos uma peça que falta nesse mapa, e estou aqui para dizer sem rodeios, em outubro isso muda, né? Gente, foi um negócio pavoroso. Ele falou aqui num castelhano todo quebrado, né? Esse tipo de coisa aqui que para nós é um alerta, é uma grande ameaça, porque esse criminoso ele não tem pátria, esse criminoso só quer salvar sua própria pele, a pele da sua família, de todos os bandidos que estão ao redor dele. E como traidor da pátria, alguém sem princípios e que está fazendo qualquer coisa e vende até a mãe, ele fala coisas como essa aqui, ó. En la esclavitud moderna, en el fin de mes que no llega. Mientras el presidente Milei ponía órdenes. Ele está dizendo que o Milei está colocando ordem na Argentina, na casa da Argentina. A Argentina é uma coisa que está melhorando, está maravilhosa na cabeça do criminoso aqui, né? Do Tupiniquim, criminoso com todo, pedindo desculpas aqui aos nossos indígenas tupiniquins, né? Mas ele fala, enquanto o Milei colocava ordem na sua casa, Lula desorganizou a nossa. Su casa, el Lula desordenó la nuestra. Mientras la Argentina giraba hacia arriba, enquanto a Argentina subia, o Brasil descia a ladeira abaixo. Brasil bajava ladeira abaixo. E acá está a maior ironia. E agora está a maior ironia, né? E a mais bonita das reviravoltas. El giro más hermoso de todos. Hoy, en el Brasil, en vez de tener miedo de Hoje no Brasil, a gente tem medo de acabar como a Argentina do passado. terminar como a Argentina del passado, passamos a ter esperança de terminar como Então, temos esperança de acabar com a Argentina como é nos dias de hoje. vocês hoje. Gente, não é um pilantra? Não é um pilantra? Gente, me desculpa, a gente tem que falar essas coisas, não dá pra gente ficar adorando a pílula, não. É pilantra, bandido, entreguista, salafrário. Porque, gente, e se eu tivesse de frente para ele, eu diria isso, gente, na maior, porque, enfim, não é, por incrível que pareça, não é nada pessoal. É alguém, é como se você estivesse diante de um criminoso no júri, diante de um criminoso na delegacia de polícia, um criminoso diante do promotor de justiça, um criminoso que foi preso e que está ali e que te fez mal, ou que fez mal ao país, que fez mal à comunidade, fez mal à sua família. A gente tem que falar essas coisas, né? Enfim, então esse dia de Copa do Mundo, que teve essas coisas lúdicas para o nosso lado, né? Para quem gosta de futebol, quem acompanhou o jogo, quem ficou com a família reunida, mas teve essa Copa desse mundo dos vigaristas, né? Que a gente não pode deixar de comentar. E aí eu não posso deixar de comentar também, gente, o imenso carinho que eu estou recebendo de vocês. Eu tenho falado aqui com vocês, né, de como é desigual essa luta de um cidadão que quer entrar nessa batalha e que não conta com essas estruturas de orçamento secreto, de estruturas de igreja, estruturas partidárias, enfim, mas que tem muita gente da sociedade civil que está apoiando, justamente para defender uma série de bandeiras. E aí eu comentei com vocês que nós estamos avançando de uma forma muito legal aqui em número de doadores na nossa vaquinha. Foi só falar isso que mais gente veio para doar, enfim. E está sendo muito legal. Olha, gente, essa grana, essa quantia não fica disponível para o pré-candidato. Isso só pode ser utilizado para serviços. Eu não posso, o pré-candidato pode comprar nada para ele, um computador, não pode comprar um carro, sei lá, qualquer coisa. Não, tem que ser utilizado para isso. E nós vamos utilizar uma boa parte desses recursos na internet.
Nós vamos fazer mais articulações para chegar a mais pessoas, para tornar aqui o nosso espaço mais conhecido e para movimentar também e organizar essas pessoas para esse processo eleitoral. Para as pessoas não só votarem, mas as pessoas também ficarem mais engajadas e, sobretudo, ajudarem o presidente Lula a vencer no primeiro turno. Esse é o meu propósito. E a partir daí, vamos jogar todas as energias, vamos somar outras pessoas que eu estou ajudando também nessa pré-campanha, que certamente vão se eleger, algumas vocês já conhecem, estão nas redes sociais aí, e a gente vai fazer um barulho muito importante no Congresso Nacional, disso eu não tenho a menor dúvida. Né? Sozinho não dá para fazer nada, mas com outras andorinhas nós vamos fazer um barulho danado. Então, visite também sempre o primeiro comentário aqui, que tem um abaixo-assinado, que é muito importante você preencher, e a nossa vaquinha aí que está, olha, somos a segunda pré-candidatura no Brasil em número de pessoas apoiando, e a terceira no cômputo geral no Brasil de pessoas que estão apoiando esse que vos fala aqui, essa nossa caminhada, tá bom? Então eu não podia deixar, mesmo um dia de jogo do Brasil, de comentar isso com vocês, porque para mim, enquanto o mundo infernal está brigando, aqui eu posso dizer que estamos num céu de brigadeiro, com coisas muito legais pela frente, né? Mais uma vez, um grande abraço, obrigado por você estar aqui, vamos em frente. Tchau.